Olá, queridos, bom dia, feliz sábado. Queridos, como é bom estar com vocês aqui mais uma vez, não é mesmo? Acho que eu estou sentindo falta de alguns irmãos aqui hoje, né? Tem alguns que estavam no domingo que não estão aqui, né? Espero que estejam bem. Queridos, como o irmão Gil disse, nós vamos estar aí com vocês durante esse mês de junho e um pedaço do mês de julho também, fazendo evangelismo, tá bom? Nós tínhamos reunido no domingo para definirmos o dia que iríamos iniciar o evangelismo, iríamos iniciar na segunda, certo? Mas o pastor Judivânio ligou para mim e ele fez uma observação muito válida. Os jogos da Copa irão acontecer às 7 horas da noite, e a gente sabe que o mundo está voltado para isso também. Então há um grande investimento da parte da associação para fazer um evangelismo, certo? Só de brindes são R$ 1.500 de brindes que a associação dispõe para poder comprar e assim realizarmos o leilão. Aí tem mais o custo que a igreja entra também, os brindes que são sorteados durante as noites, os lanches e por aí vai. Então nós precisamos pensar bem para nós não darmos um tiro no escuro, não é mesmo? Então, conversando com o pastor Judivânio, nós entendemos que é melhor deixar passar um pouco a febre da Copa para a gente poder fazer o evangelismo. Então, diante disso, nesse primeiro momento nós não vamos começar com o evangelismo público, nós vamos começar as visitações, visitando as pessoas, né, buscando interessados, pessoas que queiram estudar a Bíblia, e já vou estar estudando a Bíblia com essas pessoas. E aí, quando nós começarmos o evangelismo, nós já teremos um grupo de pessoas que já está estudando a Bíblia, certo? Para que possamos assim trabalhar com elas. Então vou ver com o pastor Judivânio, vamos reunir em um dado momento novamente, para nós definirmos a data do início do nosso evangelismo, tá bom? Mas isso é bom que a gente já vai se familiarizando com as famílias aqui do bairro, não é mesmo? Então será dessa forma o nosso evangelismo. Então assim, você que está estudando a Bíblia com alguém, na hora que você quiser marcar para nós irmos visitar essa pessoa, será uma alegria, eu estou aqui para isso, tá bom? Então a gente vai lá visitar essas pessoas que vocês já estão estudando a Bíblia, aquelas pessoas que são interessadas, que já têm frequentado a igreja aqui nos cultos de domingo, certo? Então eu estou aqui à disposição. Inclusive, deixa eu perguntar para vocês, vocês têm alguém que a gente poderia estar visitando hoje à tarde já? Teriam? Algum amigo que vocês estão estudando a Bíblia? Alguma visita? Tem? Tem, irmão Gil? Tem, né? Então eu já estou à disposição de vocês, tá bom? Então a gente pode já sair hoje à tarde para visitar essas pessoas que vocês já estão estudando a Bíblia, às vezes aquelas pessoas que nos visitaram no decorrer aí das noites também, que ainda não são batizados, tá bom? Nós estamos aqui para isso, beleza? Queridos, nós temos aqui nosso meio 4 amigos, né? Quem são os nossos 4 amigos que estão nos visitando hoje? Eu quero conhecer. Os 4 amigos que estão nos visitando, quem são? Temos 4 amigos aqui hoje? Temos? Sim? Maravilha, sejam bem-vindos em nosso meio, é uma alegria tê-los aqui conosco, tá bom? Não sei quem é, que ninguém se manifestou, mas sejam bem-vindos, tá bom? Queridos, nós vamos iniciar um evangelismo. Agora eu pergunto, adianta fazermos um evangelismo se não tivermos conosco o Espírito Santo? Adianta? Não. Por isso, queridos, nós vamos falar hoje sobre a importância do Espírito Santo no cumprimento da missão. Sem o Espírito Santo, queridos, todos os nossos esforços serão inúteis. O grande problema é que muitas vezes nós queremos fazer as coisas de Deus, irmão Gil, sem o poder dele. Queremos fazer o trabalho missionário sem o poder do Espírito Santo. Certa vez, quando eu estava no meu 3º ano de teologia, eu li um artigo que me impactou muito. E no artigo dizia o seguinte, que se o Espírito Santo faltasse nos dias dos discípulos, 95% do que estava acontecendo deixaria de acontecer. Só que nos nossos dias, se o Espírito Santo faltar, 95% do que está acontecendo continuará acontecendo. Ou seja, isso mostra que nós estamos querendo fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. E por isso nós não temos tido êxito em nossos esforços.
Mas hoje nós iremos meditar exatamente nessa questão, na importância do Espírito Santo em nossas vidas. Queridos, uma igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja morta espiritualmente, é uma igreja que não vai impactar a sociedade onde vive. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo é uma igreja morta espiritualmente, que não vai fazer diferença nenhuma em sua sociedade. Então, por isso nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, queridos, para que nós possamos ser testemunhas de Jesus, para que nós possamos impactar o mundo o mundo atual em que vivemos. Vou pedir para o irmão Fábio pegar uma água para nós, irmão. Você consegue pegar uma água para nós? Queridos, quando nós vamos para Joel capítulo 2, verso 28 ao 29, nós podemos perceber que Deus ele prometeu derramar a plenitude do seu Espírito sobre o seu povo nos últimos dias. Isso fica evidente quando a gente vai para Joel capítulo 2, que está se tratando também dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Então, nos últimos dias, Deus promete derramar o seu Santo e bom Espírito. Mas a pergunta é, se Deus quer derramar o seu Espírito sobre o seu povo, por que nós não temos hoje a plenitude do Espírito Santo? Eu quero orar com você para que nós possamos meditar um pouco mais nessa questão, tá bom? Vou ficar de joelhos, se você puder se ajoelhar também, se ajoelhe comigo, para que possamos pedir ao Senhor que nos direcione nesta manhã. Oremos. Pai querido e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, porque tu és o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles existem. E neste momento nós queremos agradecer em nome de Jesus, porque nos dá o privilégio de estarmos aqui reunidos para meditarmos na tua palavra. Mas queremos pedir também, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, neste momento, envie o teu Espírito para nos convencer de nossos pecados, colocando em nosso coração o verdadeiro arrependimento e o desejo de mudança, e que o Senhor, Pai, abra o entendimento de cada um desses teus filhos que aqui estão, para que eles possam compreender com clareza o tema que iremos abordar nesta manhã, e que o Senhor também me use com o teu poder, Pai, com o teu Espírito, para falar ao coração desses teus filhos. Por favor, Senhor, não permitas que eu venha falar as minhas palavras, mas que neste momento, Pai, o Senhor me use para falar ao coração deles, e que tudo que for feito aqui seja para o crescimento espiritual da tua igreja e seja também, Pai, para o nosso deleite espiritual. Fica conosco, conduz os momentos a seguir e que toda a honra e toda a glória seja dadas ao Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, se tratando do Espírito Santo, obrigado, meu irmão. Se tratando do Espírito Santo, deixa eu perguntar para vocês, por que não temos recebido o Espírito Santo, já que Deus quer tanto dar para os seus filhos o seu Santo Espírito? Primeira coisa que eu quero meditar com você, é para qual finalidade Deus dá o seu Santo Espírito. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 1, verso 8, e vamos ver para que finalidade Deus quer conceder o seu Espírito para a sua igreja. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Abra sua Bíblia e medite comigo. Para qual finalidade Deus concede o seu Espírito para os seus filhos? Atos capítulo 1, verso 8. Podemos ler juntos? Diz assim, ó. Já? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos, aqui está o porquê Deus quer dar o seu Santo Espírito para o seu povo. Queridos, entenda o seguinte:
Deus não quer dar o seu Espírito para mim e para você, para nós ficarmos aqui dentro de quatro paredes, fazendo programas legais, desfrutando de programas legais ou algo do tipo. Deus quer nos dar o seu Espírito, queridos, para sermos suas testemunhas, para sairmos para o mundo aí fora, para proclamar o amor de Jesus e a salvação que Ele veio morrer para nos dar. Só que o grande problema é que a igreja quer receber o Espírito Santo, mas não quer ir para o campo missionário. Então, queridos, se não formos para o campo missionário, Deus não nos dará o seu Santo Espírito, porque o Santo Espírito de Deus é dado, é concedido para aqueles que querem viver uma vida de testemunho, testemunhando de Jesus por onde forem. Agora, queridos, é interessante notarmos que os discípulos se tornaram testemunhas de Cristo, porque estavam com Ele todos os dias. Mesmo depois da sua partida, continuaram a buscar a sua presença por meio da oração e do estudo das Escrituras. Sem uma experiência pessoal com Jesus, é impossível haver verdadeiro testemunho cristão. Então entenda, se Deus quer nos conceder o seu Espírito para sermos suas testemunhas, nós precisamos conhecer quem é Jesus. Se nós não conhecemos quem é Jesus, como é que nós vamos testemunhar dele? Como é que nós vamos falar de Jesus para as pessoas, irmãos, se nós não conhecemos quem é Jesus? Para conhecer Jesus, queridos, é necessário gastar tempo com Ele. É necessário ter uma vida de intimidade com Jesus, porque senão você não vai conseguir testemunhar de Jesus para as pessoas. Será que hoje você poderia chegar para alguém na sua sociedade, na sua rua e falar de Jesus para ela? Será que você poderia testemunhar do que Jesus fez na sua vida para essa pessoa? Sabe, queridos, as pessoas precisam crer em Jesus, e para crer em Jesus, elas precisam saber do que Jesus é capaz de fazer. E como é que as pessoas vão saber o que Jesus é capaz de fazer? Através do poder da palavra de Deus, através do que Ele fez na minha vida e na sua vida. Quando eu falo para as pessoas do que Jesus fez na minha vida, elas vão começar a entender que Jesus pode fazer o mesmo que fez na minha vida, na vida delas também. Então é isso que nós precisamos entender, queridos. Mas Jesus só vai fazer alguma coisa na minha vida quando eu estou caminhando com Jesus todos os dias, quando eu passo a ter uma intimidade com Jesus. Então, queridos, Deus chamou a mim e a você para sermos suas testemunhas. Deus quer nos conceder o seu Santo Espírito para sermos suas testemunhas. Então entenda que sem essa intimidade com Jesus, você não vai conseguir ser testemunha de ninguém. Queridos, uma testemunha é algo que presencia. Quando você é chamado para testemunhar diante das autoridades, diante de repente de uma situação que aconteceu, de um crime, só é considerado testemunha alguém que presenciou a cena. O juiz não vai chamar você para ser testemunha, sendo que você não estava no local onde aconteceu o fato. Então, uma pessoa que é chamada para ser testemunha é alguém que presenciou. Então, para sermos testemunhas de Jesus, é necessário presenciar Jesus, ter essa vida de intimidade com Ele. Então, queridos, aqui a palavra de Deus diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e seremos testemunhas de Jesus, ou seja, iremos sair por aí falando de quem é Jesus, do que Ele fez para salvar a humanidade, do que Ele fez para me salvar, do que Ele está fazendo na minha vida. Então, queridos, é para essa finalidade que o Espírito Santo é concedido. Agora, queridos, para quem é dado o Espírito Santo? Atos capítulo 1, verso 4, e depois os versos 12 ao 14, acompanhe comigo. Atos capítulo 1, verso 4, e depois os versos 12 ao 14, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse eles: de mim ouvistes. Queridos, Jesus deu uma ordem para os discípulos. Qual que era a ordem que Ele deu aos discípulos? Que não se ausentassem de Jerusalém, até que recebessem do Pai a promessa que tinha ouvido dos seus lábios.
Agora eu pergunto, o que os discípulos fizeram? Será que eles obedeceram essa ordem de Jesus? Veja os versos 12 ao 14. Diz assim, versos 12 ao 14 do capítulo 1. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto com a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, queridos, Deus deu aos discípulos o Espírito Santo, por quê? Porque eles obedeceram à ordem de Jesus. Jesus, ele disse que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, até que recebessem do Pai a promessa que eles tinham ouvido de seus lábios. Mas agora, queridos, quando os discípulos ouviram esta ordem de Jesus, eles obedeceram esta ordem, e eles foram ali para o cenáculo. Eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, e ali, queridos, entraram e subiram no cenáculo, onde reuniram ali todos os discípulos. Inclusive, os teólogos no comentário bíblico adventista, eles dizem que essas mulheres que estavam aqui, queridos, provavelmente eram as mulheres dos discípulos também, que estavam ali unidos com eles em oração. Ou seja, eles se uniram, queridos, para buscar a presença do Espírito Santo, para buscar a promessa que Jesus tinha dado a eles. Agora, queridos, segundo o comentário bíblico adventista, esse esperado verso 4 incluía não sair para fazer outra coisa, como Pedro e outros tinham feito, ido pescar antes, pois eles não podiam se distrair com qualquer outra coisa. Era preciso esperar com anseio pelo poder de Deus, buscar a condição adequada para receber o Espírito Santo. Eu diria que o Espírito Santo é concedido somente àqueles que estão focados nas coisas do alto e não se permitem distrair com as coisas deste mundo, como as riquezas, com a luxúria, com o futebol, com a política, com as séries da Netflix, com os filmes, com a prostituição, com as coisas do Instagram, com o Facebook e com as amizades e por aí vai. Então, queridos, eles tinham que estar ali no cenáculo, eles tinham que estar ali reunidos, eles tinham que estar enclausulados em um lugar, para que nada viesse tirar a atenção deles das coisas celestiais. Sabe, queridos, muitas coisas o diabo tem colocado na nossa vida para nos tirar o foco das coisas celestiais. Entenda que Satanás, ele tem uma armadilha para todos nós que estamos aqui. Para cada um ele sabe como realmente distrair as pessoas. Há aqueles que gostam de futebol, aí ele coloca aí os campeonatos, aí as pessoas acabam ali estando focadas no futebol da vida. Temos aí agora a Copa do Mundo, né? Agora para outros já são as séries na Netflix, séries e mais séries. Quantas pessoas vivem maratonando séries na Netflix? Para outros é política, é o escândalo do Banco Master, é do INSS, é isso e aquilo outro, para as pessoas estarem envolvidas na política. Então, queridos, Satanás, ele quer nos distrair com as coisas deste mundo, para que nós não venhamos focar nas coisas espirituais, focar nas coisas do alto. Então, queridos, Deus ordenou que os discípulos estivessem aonde? Reunidos em Jerusalém, enclausulados em um certo local, para que nada tirasse o foco deles. Eles tinham que estar ali buscando a presença de Deus, buscando a promessa do Espírito Santo. Então, por isso que eles ficaram ali enclausulados pelo menos 10 dias. Queridos, esse cenáculo aqui não era o templo, esse cenáculo era a casa de alguma pessoa.
A casa de alguém que se reuniram ali com o único propósito de só saírem dali quando recebessem a promessa do Espírito Santo. Então, queridos, eles não podiam se distrair com coisa nenhuma. Eles tinham que estar focados no reino dos céus. Sabe, queridos, para nós recebermos o Espírito Santo também, nós não podemos nos distrair com as coisas deste mundo. Nós precisamos estar focados nas coisas eternas, nas coisas celestiais, porque só assim nós conseguiremos receber o Espírito Santo. Porque não tem como vivermos uma vida dividida e recebermos o Espírito Santo. Então, queridos, aqui nós vimos que os discípulos prontamente, eles obedeceram a ordem de Jesus de ficarem em Jerusalém até que recebessem a promessa do Espírito Santo. Veja também o capítulo 5 e o verso 32. Atos capítulo 5, verso 32. Para quem é dado o Espírito Santo, queridos? Atos 5:32 nos dá mais evidências dessa questão. E diz assim, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu a quem, queridos? Que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Queridos, entenda o seguinte, deixa eu perguntar para você, quantos aqui querem receber o Espírito Santo? Quantos? Só quem quer. Amém, louvado seja Deus. Entenda o seguinte, queridos, Deus não vai dar o Espírito Santo para mim e para você se nós não estamos vivendo em obediência à palavra de Deus. O Espírito Santo é outorgado àqueles que obedecem a Deus. Os discípulos só receberam o Espírito Santo porque eles obedeceram à ordem de Jesus. Eles foram fazer aquilo que Jesus ordenou a eles. Agora, queridos, como é que eu quero receber o Espírito Santo e eu estou constantemente desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo os seus mandamentos, desobedecendo os cuidados que devo ter com o meu corpo? Deus fala para mim não ficar até tarde da noite em redes sociais, e aí eu vou lá e passo horas e horas nas redes sociais. Deus fala para mim parar de assistir filmes na Netflix, e eu passo ali a noite toda maratonando séries na Netflix. Deus fala para mim parar de me alimentar de tal tipo de alimento que isso está prejudicando a minha comunhão com Ele, e eu continuo me alimentando daquela forma. Então, queridos, o Espírito Santo é concedido para aqueles que obedecem a Deus, que obedecem a sua voz. Não esteja pensando eu e você, querido irmão, querida irmã, que iremos receber o Espírito Santo, sendo que estamos constantemente desobedecendo a voz do Espírito Santo. Não receberemos o Espírito Santo dessa forma, porque o texto é claro em dizer que o Espírito Santo é concedido àqueles que obedecem a palavra de Deus, que obedecem a sua voz. Agora, queridos, por que nós não temos recebido o Espírito Santo também, queridos? Olha o que diz aí, Lucas capítulo 11, verso 9 ao 3. Primeiro motivo pelo qual nós não temos recebido o Espírito Santo, porque nós não obedecemos a sua voz. Quando Ele nos convence de algum pecado que nós estamos cometendo, nós postergamos e não nos arrependemos naquele momento e não decidimos mudar de vida. Então esse é o primeiro motivo que está impedindo o povo de Deus de receber o Espírito Santo. É porque tem nos convencido de coisas que estão erradas em nossas vidas e nós continuamos praticando. E por isso nós não temos recebido a plenitude do Espírito Santo. Agora, outra questão que está impedindo o povo de Deus de receber o Espírito Santo está em Lucas capítulo 11, verso 9 ao 13. Leiam comigo. Lucas capítulo 11, verso 9 ao 13. Lucas capítulo 11, verso 9 ao 13, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á,
Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Queridos, deixa eu perguntar mais uma vez para vocês aqui: quantos querem receber o Espírito Santo? Agora eu pergunto para vocês: por que vocês não estão orando pedindo o Espírito Santo? Vocês estão entendendo por que nós não estamos recebendo o Espírito Santo? Sabe, queridos, muitas vezes nós tiramos tempo para orar pela nossa saúde, para orar pelas nossas finanças, para orar pedindo um novo emprego, para orar pedindo que o Senhor nos ajude a passar em um concurso público, para orar pedindo que o Senhor nos ajude a passar num vestibular, para orar para comprarmos um carro, para comprar uma moto, para negociarmos uma casa. Nós oramos por tudo, mas não temos orado pedindo o Espírito Santo. Queridos, nós não temos recebido o Espírito Santo porque nós não estamos pedindo o Espírito Santo. Se esta igreja estivesse pedindo o Espírito Santo, queridos, essa igreja estava cheia do Espírito Santo, porque o texto bíblico é claro: todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe a porta. Então, queridos, se nós não temos o Espírito Santo, é porque nós não temos pedido. E sabe, queridos, isso fica evidente quando nós vamos para o grupo de oração pelas madrugadas. Nós propomos aqui fazermos um momento de oração pedindo o Espírito Santo pelas madrugadas. Numa reunião nós tratamos isso aqui, e ficou combinado que às 5 horas da manhã nós estaríamos nos reunindo online para orarmos juntos pedindo o Espírito Santo. Só que infelizmente eu só tenho visto 2 pessoas aqui lá no grupo, que é o irmão Fábio e o irmão Gil. Então você está percebendo, querido irmão, querida irmã, por que nós não temos recebido o Espírito Santo? Porque nós não estamos orando pedindo o Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos clamar: Senhor, por favor, nos conceda o teu Espírito. Sabe, muitas vezes nós pensamos que o que vai nos fazer felizes é realmente ter um carro novo, uma casa nova, um emprego melhor, uma conta recheada de dinheiro. Queridos, não é essas coisas que nos trazem a felicidade. Eu conheço várias pessoas que têm todas essas coisas, mas que não são felizes. O que nos traz a real felicidade, queridos, é a presença de Deus conosco. Os discípulos, se vocês pararem para analisar a vida dos discípulos, vocês vão ver que eles não tinham essas coisas, mas eram felizes. Eles até mesmo se alegravam por serem dignos de serem açoitados por causa de Cristo. Eles eram tão felizes ao lado de Cristo que eles foram capazes de entregar a sua própria vida para morrer por causa de Cristo. Então, queridos, nós não temos recebido o Espírito Santo, primeiramente, porque nós não obedecemos à voz do Espírito Santo. Segundo, porque nós não estamos orando todos os dias pedindo o Espírito Santo. Nós estamos orando pedindo qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. E, queridos, essa oração pedindo o Espírito Santo não é algo apenas de um dia, de uma semana ou de um mês, é algo diário. Todos os dias eu tenho que pedir o Espírito Santo comigo se eu quero ser uma testemunha de Jesus. E sabe, queridos, não tem coisa mais maravilhosa do que termos o Espírito Santo conosco e poder falar de Jesus para as pessoas. É algo que traz satisfação, é algo que traz verdadeira felicidade. Eu tenho experimentado isso na minha vida, queridos, e por isso continuo pregando o Evangelho, porque não é nada neste mundo que me traz maior alegria, queridos. Não é ter um carro novo que me traz felicidade, não é ter uma casa melhor do que a que eu moro no momento. O que me traz a real felicidade, queridos, é poder ser instrumento nas mãos de Deus para anunciar o seu Evangelho para as pessoas que estão se perdendo. Agora mesmo, atualmente, nós estivemos na região de Candeias, fazendo evangelismo ali. Queridos,
como é maravilhoso estudar a Bíblia com as pessoas, ver as pessoas felizes por estarem compreendendo a verdade, felizes por estar conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo e ver essas pessoas tomando a decisão de entregarem suas vidas a Cristo Jesus. Então, queridos, é isso que traz a felicidade na vida do cristão. Sabe por que nós entramos nas igrejas e vimos as pessoas infelizes dentro da igreja? Sabe por quê? Porque elas estão dentro da igreja, mas estão buscando coisas de uma pessoa que não quer compromisso com Jesus. Elas estão dentro da igreja, mas não estão buscando se envolver na pregação do Evangelho. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, a verdadeira alegria do cristão está em fazer a vontade de Deus, está em testemunhar de Jesus. Isso fica evidente quando nós vamos para a vida dos discípulos. Queridos, quando os discípulos de Pedro e João subiram para orar, e encontraram ali na porta chamada Formosa do templo um mendigo pedindo esmolas, eles não tinham uma moeda para dar para aquele mendigo. E por que eles não tinham uma moeda para dar para aquele mendigo? Porque eles não estavam buscando as coisas deste mundo, queridos, eles estavam buscando as coisas eternas. E ele falou para aquele mendigo, falou: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou, em nome de Jesus levanta-te e anda. Ou seja, eles tinham o poder de Deus na vida deles, porque era isso que eles almejavam. E todos eles morreram, queridos, por Cristo Jesus, e morreram felizes por morrerem pelo nosso Salvador. Então, queridos, se nós não temos o Espírito Santo atualmente, como Deus quer nos dar, é porque não temos obedecido a sua palavra, e é porque não temos pedido em oração. Agora, queridos, qual é a função do Espírito Santo? Para você receber o Espírito Santo, você tem que primeiramente entender qual que é a função do Espírito Santo. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 16, verso 8. João capítulo 16, verso 8. Antes de recebermos o Espírito Santo, queridos, nós precisamos saber qual que é a função do Espírito Santo. E João capítulo 16, verso 8, mostra para mim e para você qual que é a função do Espírito Santo. João capítulo 16, verso 8, acompanhe comigo, diz assim: quando ele vier, convencerá o que, queridos? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, aqui está a função do Espírito Santo, nos convencer de nossos pecados. Deixa eu perguntar para você, como é que você quer ser